Cheguei! Bom dia, meu povo abençoado de Governador Valadares. Que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja convosco nesta sexta-feira. Estou tendo o privilégio, o prazer de conhecer o pastor Charles, a qual nós vamos estarmos aqui interagindo hoje nesse podcast da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e já quero agradecer a todos os meus parceiros desse programa. E quero pedir a você, fique atento aí hoje, a qual nós estaremos aqui interagindo dentro de uns textos muito fortes, no nome de Jesus. Um forte abraço aí para todo o povo do Azteca, IP, Atalaia, por onde até veio doce e alcançado. Que a bênção do Pai, do Filho, seja sobre a tua vida, a tua família. Pastor Charles, foi um prazer muito grande, homem de Deus, ter você aqui. Fique à vontade aí com esse público abençoado que está nos assistindo agora. Fique à vontade, homem de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que estão nos assistindo nessa manhã, e é um prazer a gente poder estar aqui para poder compartilhar a preciosa palavra do Senhor, tirando dúvidas, e resgatando valores que são tão essenciais e importantes para quem deseja entrar no céu, estar na eternidade com o Senhor nosso Deus. Muito obrigado pelo convite, e que Deus possa estar abençoando cada telespectador nesta manhã de sexta-feira. Meu público abençoado, o pastor Charles, ele atentou esse convite aí com muito carinho. Nós queremos pedir a você, fique atento, pegue a sua Bíblia. É perguntas e respostas, e tem chegado algumas perguntas muito fortes, e o pastor Charles se dispôs a estar aqui para responder essas perguntas. Pastor Charles, o público tem perguntado, questionado muito acerca das autoridades, que foi otorgada, que tem aí, nesse termo juiz, tem delegado, policiais, promotores, advogados. Nós vamos estar interagindo aqui, profeta. Uma pergunta interessante, pode fazer a sua tradução aí para esse público abençoado aí, no nome de Jesus. Fica na bênção, tenha liberdade. Vocês aí, fiquem atentos aí, no nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Charles. Olha, eu acho que o primeiro ponto, que a gente precisa trabalhar, é que nós servimos a um Deus que Ele é justo e Ele ama a justiça. O Salmo 11, o verso 7, deixa muito claro isso. O Senhor é justo, Ele ama a justiça, e o seu rosto, Ele está sempre voltado para aqueles que são retos de coração. Então, primeiro ponto, toda autoridade, ela tem origem em Deus. A palavra deixa isso muito claro. Então, seja um chefe de família, seja esposa, seja um empresário, seja um médico, um professor, um engenheiro, um empresário, seja um pastor, de uma igreja, mas principalmente também aqueles que foram constituídos como o poder judiciário. Então aqui a gente está falando de um juiz, a gente está falando de um promotor, a gente está falando de um delegado, nós estamos falando de um advogado. Então o primeiro ponto é nós entendermos que toda autoridade ela tem origem em Deus, É interessante que Jesus, quando estava sendo julgado por Pôncio Pilatos virou para Jesus e falou o seguinte: você sabe que eu tenho o poder de te libertar de tudo isso aqui? E Jesus respondeu: não, toda autoridade que você tem, ela foi dada do alto. Então eu acho que é uma responsabilidade quando Deus nos coloca em determinadas posições para nós exercermos essa autoridade. E toda autoridade que ela é exercida sem o temor de Deus, ela vira autoritarismo. E aí a gente se coloca na mira da ira de Deus, Então o primeiro ponto é esse. Deus é juiz de toda a terra. Quando Abraão estava dialogando com ele, com Deus, em relação à destruição de Sodoma e Gomorra, e lá questionando, quantos justos deveriam existir em Sodoma e Gomorra para que as duas cidades não fossem destruídas, ele faz uma pergunta, ele diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é o juiz supremo sobre toda a humanidade, Então é sempre bom nós nos lembrarmos de que toda cadeira que nós ocupamos, toda posição que nós ocupamos, ela é temporária. E um dia nós vamos prestar contas ao juiz de toda a terra, Nós seremos chamados diante de Deus para prestarmos conta de tudo que nós fizemos aqui nesse mundo. Então é inteligente nós buscarmos em Deus a sabedoria para nós exercermos a autoridade que nós temos, independente da função que cada um ocupe, da melhor maneira possível e sempre respaldados pela palavra de Deus. Porque a Constituição Federal de um cristão ainda são as Sagradas Escrituras. Já quero deixar você atento, hein? A chapa vai esquentar, o machado vai chegar na raiz, porque nós estamos aqui com umas bases bíblicas muito fortes.
E como esse programa tem o objetivo de tirar dúvida, responder a pergunta, a pergunta na luz da palavra de Deus. O nome do programa já diz, a verdade que liberta, perguntas e respostas na luz da palavra de Deus. Então você que está nos assistindo aí, que é autoridade, você que quer saber também, a gente é vivendo e aprendendo. Por mais que uma coisa nós temos que toda autoridade ele tem que conhecer a palavra de Deus. Né? Eu acredito que todo juiz, todo delegado, quando ele está fazendo as suas formações acadêmicas, ele tem aí por objetivo também de conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse. Então, ou seja, e hoje o pastor vai estar aqui conosco, esmiuçando isso aqui. Profeta, nós vamos começar pela primeira autoridade, que foi, né, nós vamos falar aqui, pastor, o policial, ele compromete a sua salvação usando de uma forma errada a sua patente, sendo ele soldado, cabo, sargento, ele perde, a salvação dele é comprometida naquele grande dia usando de uma forma errada, um policial. Vamos lá, profeta, fique à vontade. Vamos pensar, eu tenho um texto que eu acho interessante, uma fala de quem foi procurar João Batista no momento em que ele estava ali batizando as pessoas junto ao Rio Jordão. Um policial, ele recebe a mesma autoridade que no passado os soldados teriam, né? Então, qual é o papel desse soldado, qual é o papel de um policial? Manter a ordem. Agora, qual que é o grande desafio? Eu vejo que, por exemplo, os policiais, eles são muito atacados na questão como que eles fazem a abordagem, né? Se há um excesso de violência nessa abordagem, ou se teria uma outra maneira de se fazer isso. Particularmente eu penso que hoje não dá para separar um cidadão do bem de uma pessoa que se entrega à violência, que se entrega ao caminho do crime, né? Agora, a Bíblia é muito clara quando ela fala, por exemplo, sobre abuso de autoridade e extorsão, né? Lucas, no capítulo 3, o evangelista, quando os soldados chegam até João Batista e vão fazer essa pergunta para João Batista, e o que nós temos que fazer para sermos salvos? João responde e diz assim, olha, primeiro, não usem, né, de violência nas suas abordagens. Então, aquilo que foi dito para os soldados romanos vale para a polícia que nós temos hoje, né? Não deis falso testemunho sobre as pessoas que vocês abordarem, né? E outra, ele termina dizendo, contentai-vos com o seu salário. Então, essa palavra que João Batista, o precursor do ministério de Jesus, disse, continua válido para nós. Então, um policial, ele vai lidar com um ser humano, e é difícil para a gente aceitar isso, né? Porque a gente joga a culpa no diabo o tempo todo, mas existem pessoas que são ruins de verdade. Elas são filhos do maligno, né? Mas eu acho que o conselho que João Batista deu, ele ainda é válido, né? Primeiro, não use de violência na hora de você abordar, né? Porque a Bíblia condena esse tipo de violência gratuita. A gente entende o cuidado, né? Os perigos que um policial vai enfrentar. Outra coisa, nós temos exemplos de situações onde muitos policiais narram histórias que não são verídicas, né? E João Batista disse, olha, não levanteis falso testemunho contra ninguém. E eu quero só chamar a atenção aqui que contentar-se com seu salário é você lutar contra um sistema que está todo dominado pela corrupção. Porque nós vamos perceber que o pecado, ele é sempre o agente promotor de conflitos. Então nós estamos falando de uma sociedade que está totalmente corrompida, né? Nós sabemos que não são só os policiais ou a corporação da polícia que enfrenta problema de corrupção. Nós temos corrupção dentro da igreja, para a nossa própria vergonha. Os sacerdotes também, muitos se corromperam no passado e se corrompem hoje. Nós temos problema de corrupção na medicina. Nós temos problema de corrupção na área do direito. Nós temos corrupção na prática comercial. Então, a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Apocalipse 22, no verso 15, tem uma listinha de quem não vai entrar no reino dos céus. E é interessante que João, ele termina dizendo todo aquele que ama e profere a mentira.
Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a mentira se tornou hoje um meio de eu conquistar alguma coisa, né? E a palavra diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, seja um pastor, seja um médico, seja um pai de família, seja um empresário, seja um comerciante, seja quem for. Ficou aí a resposta, né? A primeira pergunta e a primeira resposta na luz da palavra de Deus e também com um conhecimento muito grande de autoridade. Então, ou seja, um policial usando aí de uma forma errada, ele compromete sim naquele grande dia. Então fica aí esse respaldo bíblico aí e essa pergunta que foi direcionada aí acerca do policial. Olha, posso só ler o texto? Pode ficar à vontade. Lucas, capítulo 3, verso 14, está escrito assim: então, um grupo de soldados perguntou a João Batista: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Então eu acho assim, a própria palavra de Deus deixa muito claro. Qual é o procedimento de um policial ou de um soldado que se diz cristão? Eu queria só abrir um parênteses, porque as pessoas veem o cristianismo como se fosse uma religião. Na verdade, o IBGE que rotula isso como religião. O cristianismo é contra a cultura. Nós estamos falando de uma cultura que tem princípios e valores diferentes. Então, nós sempre vamos estar em conflito com as pessoas que nos cercam, que não creem em Cristo e nem creem na sua palavra como a verdade. Porque nós estamos falando aqui, quando a Bíblia diz que Deus ama a justiça, por quê? Porque Deus julga baseado na sua própria retidão. Ninguém corrompe a Deus. Ninguém tenta a Deus. Ninguém pode passar a perna em Deus. Porque a justiça de Deus não é como a nossa, né? Tanto que a gente vai ver que existem textos que são muito claros em relação a isso. Então eu acho que assim, para um soldado, né, para um policial, o que João Batista falou é verdade. Contentai-vos com seu próprio salário. Então evite entrar em situações onde a mentira ela vai ser usada para você garantir uma renda extra, né? Eu sei, e nós oramos muito pelos policiais porque não é fácil. Aquilo que eu disse, nós temos uma percepção que eu acho meio idealista, de que o diabo é o único responsável por tudo de ruim que acontece. Mas nós temos pessoas que têm um coração ruim, né? Existem pessoas de coração endurecidos. Então, a Bíblia diz que todo aquele que ama e profere a mentira, não importa se isso é feito num tribunal, se isso é feito perante uma igreja, se isso é feito, né, no comércio que você tem, com seus empregados, independente de quem estiver praticando a mentira e usando a mentira como meio para ganhar alguma coisa, a Bíblia deixa claro que esse tipo de pessoa não entra no céu. A resposta foi dada com muita sabedoria, com muita base bíblica aí para você, policial, para você que está nos assistindo aí dia por dia. Quando o pastor Charles tomou a água, eu quero falar aí dos meus parceiros desse programa, passando aí um após o outro. Visite essas lojas, visite essas empresas, dê preferência. Eu mando um grande abraço para todos os empresários e empresárias que têm abençoado a obra do Senhor, para todos também aí do bairro Azteca, por onde a TV Deus tem alcançado. Que Deus abençoe todos vocês aí, no nome de Jesus. Pastor Charles, é muito forte, né, a Bíblia, como ela nos ensina, como ensina o povo, né? Então, ou seja, nós vimos aí a primeira pergunta bem respondida. Deus abençoe você, o pastor Charles, juntamente aí com o seu ministério e com esse conhecimento. Pastor Charles, vamos falar agora também de uma autoridade que ela dá ordem e ela também vai na ocorrência. Vamos falar um pouco sobre o delegado. Um delegado já é uma autoridade um pouco numa patente mais alta, mas eles também ele sempre vai também nas ocorrências, né? Tá lá no livro de Mateus, né, 26, 51, nós vamos falar aí de uma ordem que foi dada para um delegado. Como é que funciona aí? Um delegado, ele pode também se comprometer naquele grande dia, ele dando a ordem, ou ele indo também numa ocorrência, ele pode se comprometer? Olha, vamos entender, o delegado seria o equivalente aos oficiais que estão prescritos na palavra de Deus, né? Ele é uma autoridade, ele tem poder de comando,
E, de novo, nós estamos falando de pessoas que seguem uma ética cristã, tá? Vamos entender que nós temos o seguinte, o que é a ética? A ética é um conjunto de princípios e valores que vão nortear o meu comportamento. Então, um cristão, ele tem que seguir a ética cristã, né? Tem coisas que, por exemplo, não são ilegais, mas são imorais. Nem tudo que é legalmente aceito diante dos homens está moralmente correto diante de Deus. Vou dar um exemplo. As pessoas ficam bravas, e eu acho que com uma certa razão, quando nós percebemos, por exemplo, né, que políticos que já ganham muito bem num país que a gente tem tanta desigualdade social, que eles aprovam leis para ganharem mais. O que eles estão fazendo é ilegal? Não, porque está previsto em lei. Então eles podem, né, numa sessão de votação, propor um projeto de lei que eles vão ganhar mais. Isso é ilegal? Não, mas é imoral. É imoral por quê? Porque eles já têm um padrão salarial bastante diferente do restante do povo que trabalha e que ganha muitas vezes um salário mínimo. Então eu acho o seguinte, né? Independente, vou voltar à questão, nós estamos falando de ética. Eu tenho que ser movido pela ética. Meu comportamento, os meus princípios, os meus valores têm que estar baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Então eu penso, né, que esse delegado, ele vai se ver em várias situações, como nós também, sim, cidadão comum, nós sempre vamos passar por situações que nós vamos ficar em conflito. Por quê? Porque o que vai valer é, eu estou disposto a preservar um princípio que está estabelecido na palavra de Deus, a honestidade, por exemplo, tá? A palavra diz, né, que quem sabe fazer o bem e não faz, né, comete pecado. Existe o pecado da omissão. Então, eu, na qualidade de uma autoridade, em que eu sei que existe uma situação que não é a verdadeira, né, que aquilo ali, eu estou violando o que é correto diante dos homens e diante de Deus, eu vou dar prosseguimento nessa conduta, eu vou seguir por esse caminho? De novo, eu quero lembrar, no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ter grandes surpresas. Existem muitas pessoas que se escondem dentro da igreja, camuflam, né, a sua natureza que não foi transformada, não passaram pela experiência do novo nascimento, mas se escondem atrás da religião. E isso não acontece só conosco, né? Conosco evangélico, eu nem gosto muito desse termo, porque a Bíblia não nos chama de evangélicos e nem de católicos. A Bíblia diz que aquele que segue a Cristo é um cristão. Então, eu sou um cristão filho de Deus, né? Esse negócio que eu sou crente, que eu sou evangélico, isso não tem sustentação bíblica. São termos que foram criados, mas biblicamente quem serve a Cristo e honra a sua palavra é considerado um cristão. Então eu acho que tanto um delegado quanto qualquer outra pessoa que exerça um papel, uma função na sociedade, ele tem que zelar pelo bem da sociedade. Paulo, quando ele escreve o capítulo 13, né, da carta aos Romanos, ele deixa claro qual é o papel das autoridades: zelar pelo bem da sociedade. Então um delegado, ele também tem essa função, né? Então, a partir do momento em que ele não se deixa corromper pelo sistema, ele vai ser prejudicado. Mas Jesus fala uma coisa que chama a atenção da gente, que aquele que quer ir após ele, precisa negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e segui-lo. Então, não existe entrega sem renúncia. Quanto mais eu renuncio aos meus desejos, aquilo que a cultura que está à minha volta está tentando me pressionar, né? A gente sempre é conduzido para negociar com Faraó. Ninguém pode negociar com Faraó. E só para a gente fechar, todas as vezes em que Moisés foi até Faraó, Faraó sempre fez uma contraproposta para que Moisés não cumprisse aquilo que Deus havia ordenado a ele, né? Então, Faraó não é para negociar, a gente não pode negociar com Faraó. Com Cristo, ou você obedece à palavra dele, correndo o risco de sofrer danos e perdas, né? Porque a renúncia é isso, ou você pode se dar bem nesse mundo e se dar mal no grande dia, que é o dia do julgamento do Senhor. Ficou aí essa resposta na altura da palavra de Deus, né, acerca do delegado, e não somente, né, para o delegado, mas todos aí também que tem a ordem, que tem aí uma patente aí, seja ela em qual hierarquia for. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já
com mais perguntas e respostas na luz da palavra de Deus com o pastor Charles. Não saia daí, voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAP. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de habilitação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida.
Heloísa Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral? Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísa Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltei para abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, com o pastor Charles, a qual nós estamos aqui interagindo dentro de uns textos muito fortes, para tirar sua dúvida, responder a sua pergunta. E você que fez essa pergunta acerca do juiz, o pastor Charles vai nos responder aqui. Pastor Charles, uma pergunta interessante chegou para nós. Pastor, um juiz, ele se compromete também acerca daquele grande dia? Primeiro nós vamos entender o seguinte: no mundo antigo, o primeiro juiz que a humanidade conheceu foi o próprio Deus. Quando Israel nasce como uma nação, Deus, através de Moisés também era um juiz, Deus vai estabelecer juízes em todas as cidades de Israel. Então, o poder judiciário, ele tem toda a sua fundamentação na palavra de Deus. E aí eu acho interessante, vale a pena em casa, quem estiver nos assistindo, ler Deuteronômio 16, tá? Os versos 18, 19 e 20. Mas eu vou deixar só um versículo aqui para a gente poder meditar. Está escrito assim: para os juízes, não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, não aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos juízes e prejudica a causa dos justos. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor teu Deus te concede. Então vamos entender? A própria palavra de Deus diz que o juiz, ele é levantado para julgar, né, situações de conflito dentro de um tribunal, mas ele não pode fazer acepção de pessoas. Então, um juiz, à luz da Bíblia, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser simpatizante nem de um lado nem do outro. Ele tem que manter a imparcialidade, né? O texto ainda diz que ele não pode aceitar nenhum tipo de presente, porque ninguém presenteia uma autoridade sem um interesse escuso por trás, né? Então, a própria Bíblia, ela é contra a prática de dar presentes para as autoridades, né? Então, a gente vê que o suborno e a propina estão previstos na Bíblia também. Então, a palavra é essa: não farás acepção de pessoas, não aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos juízes. Em outro ponto, no período monárquico, né, em Israel, Josafá também fez a mesma coisa. Ele estabeleceu reis em todas as cidades fortificadas de Judá. E é interessante que lá em 2 Crônicas 19, versos 5, 6 e 7, para quem está em casa e depois quiser conferir na sua Bíblia, ele faz um alerta aos juízes. Olha o que o rei Josafá manda dizer aos juízes: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça em nome do homem ou do ser humano, mas em nome do Senhor, que está convosco, observando o vosso proceder, quando pronunciais uma sentença. Que o temor do Senhor desde agora esteja convosco, tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Então, nós percebemos que, né, o papel de um juiz, ele é muito importante, mas a palavra deixa claro, né, que o juiz, ele não pode fazer acepção de pessoas, ele não pode dar uma sentença baseada para beneficiar um determinado setor e muito menos aceitar presentes ou qualquer tipo de suborno ou propina. E no tempo do profeta Isaías, a coisa estava tão séria que Isaías capítulo 10 está escrito assim: olha, pobre de vocês, juízes desonestos, pobre de vocês, autoridades que fazem leis injustas, vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo e maltratam as viúvas e os órfãos, tirando todos os seus direitos e fazendo deles vítimas.
vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Né? É o que está dizendo o texto. Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos, mas mesmo assim a minha ira não passará e a minha mão continuará estendida para um novo golpe contra Israel. O que Deus estava chamando a atenção do magistrado? Vocês estão pervertendo o direito das viúvas e dos órfãos, né? Vocês estão dando sentenças que não são sentenças justas e verdadeiras. Mas o castigo que Deus promete trazer sobre toda a nação, falou, não pensem que vocês, por serem juízes, estarão isentos de enfrentar os mesmos horrores que a nação de Israel vai enfrentar. Então nós precisamos entender, volto ao ponto original, nós servimos a um Deus que é justo. A justiça de Deus é absoluta, ela está baseada na sua santidade e na sua retidão. Então o que Deus espera principalmente dos juízes na terra? Que eles possam reproduzir o mesmo modelo de justiça que o Senhor exerce sobre toda a terra. Então, um juiz que eu estou dizendo cristão. O Evangelho de Lucas traz uma parábola da viúva e o juiz iníquo. Lá está em Lucas 18, esse juiz, ele era um juiz que ele não temia a Deus. Lucas faz questão de deixar claro isso. Mas ele teve medo da viúva. E de tanto ela importuná-lo, ele acabou concedendo a causa que ela estava pleiteando, porque no fundo ele ficou com medo dela. Mas o texto é claro em dizer que ele não temia ao Senhor. Então, o Salmo 68 diz que Deus, ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Nós não estamos desamparados, nós temos um sistema de leis que foi criado na terra, como eu disse, toda autoridade, ela tem origem em Deus. Romanos 13, o apóstolo Paulo nos ensina a sermos submissos às autoridades constituídas. Nós só temos permissão de violar isso se nós formos colocados contra o próprio Deus. Se alguma autoridade terrena tentar, aprovar ou nos obrigar a seguir qualquer coisa, qualquer lei, qualquer decreto, que ele está contra a palavra de Deus, nós temos liberdade de não obedecermos às autoridades constituídas. Agora, no restante, nós temos que obedecer. Isso é bíblico. Nós temos que obedecer todas as autoridades constituídas, inclusive aquelas que nós não nutrimos simpatia por ela. Vamos lembrar que a igreja primitiva, ela foi perseguida por quem? Pelos imperadores de Roma. Os imperadores de Roma exigiam ser adorados como os deuses, tinham templos construídos para ele. Trajano, Adriano, tantos outros imperadores de Roma construíram templos e exigiam que se queimasse incenso para eles. A Bíblia diz que a gente só adora a Deus. Então, nesse caso, os cristãos se recusavam a adorar os imperadores como deuses. Pagaram caro? Pagaram com a própria vida. Mas a palavra diz que nós temos que ser submissos às nossas autoridades, porque o papel das autoridades é zelar pelo bem de todo mundo. Só tem que ter medo da lei quem transgride a lei. Interessante, pastor, que a gente, nós já enfatizou sobre 3 pontos aqui. Vale lembrar também que, como a gente está falando para um povo cristão e não cristão, profeta? Como nós estamos tentando abranger aqui. Eu gosto sempre de enfatizar um texto para abranger tanto aquele que é, tanto aquele que não é. Quando Eva errou, Adão seguiu ali a cabeça dela, mas quando Deus chegou, o juiz veio para os dois. O facão foi para a direita e foi para a esquerda. Então, ou seja você um juiz cristão ou não, tu tem que obedecer a palavra. Não é isso, profeta? Até porque nós precisamos entender que nós seremos julgados não por aquilo que nós acreditamos como verdade. Nós enfrentamos um inimigo que a filosofia trouxe, que é o relativismo. Relativismo é a sombra, porque a Bíblia diz que ou você é filho da luz ou você é filho das trevas. Não tem filho das sombras. Então, o que é a sombra? O relativismo filosófico. Eu posso pensar que alguma coisa é certa e você pode pensar que é errado, não é? Coisas mudam ao longo do tempo.
Agora, o padrão de Deus, ninguém mexe. Deus não é moderno, Deus é eterno. Então, a palavra de Deus, ela é atemporal. Os princípios de Deus não mudam porque eu estou no século 21. A honestidade, ela é um princípio. Então, um cristão de 2000 anos atrás, que a Bíblia diz que ele tem que ser honesto, o cristão de hoje também tem que ser honesto tanto quanto aquele de 2000 anos atrás. Então, eu acho que o nosso grande problema é que nós estamos tentando relativizar as coisas, né? E isso é um campo perigoso, porque aí eu posso entrar por um caminho que não vai ser um caminho que agrada ao Senhor. Então, eu costumo dizer o seguinte: a porta do reino dos céus, ela continua estreita. Ou você larga o saco de pecados, ou você não passa por ela. Um líder religioso, não importa, ele pode mexer com o templo, ele pode escolher a cor do templo, ele pode dizer se vai ter orquestra, se vai ter banda, ele pode dizer qual é o costume que eles querem seguir, o que pode, o que não pode dentro daquele grupo, daquela congregação. Mas nenhum líder religioso pode mexer na porta do reino dos céus. Essa porta ninguém mexe, né? Por isso que o Senhor Jesus falou que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, né? E ele vai olhar para essas pessoas que foram religiosas, que teoricamente pareciam ser cristãos, mas não eram, né? Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas prostituem socialmente, né? Irmãos e irmãs que postam fotos de sensualidade nas redes sociais e colocam um versículo bíblico embaixo. Isso é banalizar, isso é ridicularizar a fé cristã. Então, eu conheço um Cristo que ele diz que para entrar no reino dele, nós temos que aprender a negar a nós mesmos, nós precisamos ter um comportamento que seja coerente com a palavra dele. O apóstolo Pedro fala isso: sede santos em toda a vossa maneira de viver, né? Tem gente que só consegue servir a Cristo 1h30 dentro do templo, mas fora da igreja é um péssimo comerciante, é um péssimo marido, é um péssimo advogado, é um péssimo engenheiro, é um péssimo médico, né? Ele não exerce esse novo nascimento fora da igreja. E nós temos que entender que a igreja é o local onde nós nos reunimos, mas a nossa adoração a Deus, ela tem que começar em casa. A partir do momento em que eu acordo, eu já estou prestando um culto a Deus. Quando é que esse culto termina? Quando eu volto para a cama para dormir. Mas durante todo o dia, eu preciso estar prestando um culto a Deus. Nós chegamos num ponto onde nós vimos há pouco tempo atrás gente recebendo propina de mãos dadas, fazendo a oração do Pai Nosso. A que ponto que nós chegamos? Aí eu entendo porque que a palavra diz que Deus vai cobrar mais de quem mais deveria dar exemplo. Então, a gente está abordando questões ligadas aqui, né? A área do direito, embora futuramente, se Deus quiser, vamos ter gente da área do direito, né? Para poder a gente dar voz e as pessoas entenderem isso, mas a Bíblia, ela é muito clara. Com Deus a gente não negocia, a gente obedece. Eu acho que o presidencialismo nesse sentido acabou estragando, porque Cristo não é presidente, ele é rei. Numa monarquia, os servos, os súditos obedecem ao rei. Num presidencialismo, cada um faz o que quer. Teoricamente tem um presidente, mas faz o que quer. E o reino dos céus, Cristo é rei, né? Ele não é nem primeiro-ministro e nem presidente, ele é rei. Então a gente vive num sistema de monarquia. Interessante essa pergunta, essa resposta também para você. Enquanto o pastor tomou água, eu quero aí agradecer mais uma vez aí todos os parceiros desse programa. E quero agradecer também a você que tem dado preferência para essas lojas. Observe que tem sapato, tem lanchonete, tem sorveteria. Dê preferência, visite, porque esse programa tem sido uma bênção na sua vida e esses empresários têm abençoado você. Então dê preferência no nome de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo, nós vamos voltar já com uma pergunta muito forte para você. Não saia daí, no nome de Jesus. Voltamos já. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares.
Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da NutriSuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 98846-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AIJAT. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de habilitação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Estou aqui para abençoar a sua vida com o pastor Charles, para tirar uma dúvida, pastor Charles, acerca do advogado. Olha a pergunta, pastor, um advogado, ele se compromete naquele grande dia, defendendo alguém errado, mesmo ele sabendo ou não, ele deve questionar antes de pegar a causa? Fica à vontade, pastor Charles. Olha, eu respondo essa pergunta com algo que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Lá em 1 Timóteo 5:22, ele fala assim: não participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, a grande questão é, a Bíblia vai falar de novo, vou colocar um texto aqui, sobre o suborno. Ele vai dizer assim, ó, o ímpio,
tem prazer em receber ou aceitar às escondidas qualquer suborno a fim de desviar o rumo da justiça. Está em Provérbios 17, 23. Isaías 5, que fala sobre a parábola da vinha, né? Da inversão de valores, que é o que nós estamos vivendo agora. Ai dos que chamam o bem de mal, o mal de bem, o doce de amargo, o amargo de doce. Lá também, no verso 23, está escrito assim, ó: ai dos que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Eu sei que a lei prevê que todo mundo tem direito a um advogado, mas de novo eu vou repetir, esse advogado, os princípios que ele segue, são os princípios de Deus? A grande questão é essa, né? Como que eu posso defender alguém que eu tenho a plena consciência de que ela está mentindo? Eu estou me tornando participante do pecado do outro. É exatamente o que Paulo recomenda a Timóteo a não fazer, né? Não participe dos pecados alheios. Por quê? Timóteo ia assumir o comando da igreja de Éfeso. E de novo, gente, eu gostaria de deixar isso claro, que isso aqui vale para todos nós que abraçamos a fé cristã. Isso vale para um pastor de igreja, isso vale para um empresário, para um comerciante. Como é que um empresário que diz que teme a Deus, que é um cristão, só nega imposto? A bambuchiou, hein? Aí ele vai dizer que ora por mim, que isso aqui é o inimigo que está entrando. Não, a Bíblia diz que dai a César o que é de César. Então, a partir do momento em que eu tenho um empresário que só nega imposto, que nega direito trabalhista para os seus funcionários, e ele comparece dentro do templo, levanta a mão para adorar a Deus, essa adoração dele é falsa, porque ela não passa pelo novo nascimento. Nós estamos vivendo um tempo agora que todo mundo é cristão, virou moda, todo mundo é cristão. Só que você percebe que são as minhas atitudes que vão realmente dizer o quanto eu realmente estou disposto a renunciar para poder abrir mão de coisas que eu quero em função da vontade de Deus. Então, de novo, eu vejo que o advogado, como qualquer outra pessoa, né? Como que ele pode defender alguém que ele sabe que é culpado? Mas se eu não fizer isso, o outro vai fazer. Tá, mas eu vou responder por mim, o outro vai responder por ele. Então, a grande questão, as pessoas têm medo. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo, as pessoas sempre tiveram, mas as pessoas têm medo de se posicionar em favor da verdade de Deus. Por quê? Agora não é a era do cancelamento? Todo mundo que defende o que a Bíblia defende está sofrendo cancelamento. Mas Jesus fez uma pergunta e eu quero encerrar deixando essa pergunta para quem está do outro lado. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cadeiras, elas são transitórias. Ninguém fica sentado numa cadeira para sempre. O único que tem uma cadeira que é dele, eternamente, é o Senhor nosso Deus. Nós gastamos muito tempo brigando. Você está aqui hoje, apresentando o programa, mas amanhã você pode não estar. Eu estou lá comandando a Igreja Batista Shalom na ilha. Amanhã, Deus pode levantar outro para estar no meu lugar. Então, a igreja não é minha, ela não me pertence, a igreja é de Cristo. Toda autoridade que conseguiu ocupar essa posição, seja através de um voto, seja através de um concurso, né? Ela chegou onde chegou com qual o propósito? De promover o bem da sociedade. E Deus sempre cobra mais caro de quem se assenta numa posição mais elevada. Porque o exemplo tem que começar de quem recebeu da parte de Deus autorização para exercer autoridade. Então que Deus ilumine mesmo, sabe, os tribunais desse país, o nosso judiciário, né? O nosso legislativo, as pessoas que elaboram as leis, porque a Bíblia diz também, ai daqueles que decretam leis injustas. Eu quero voltar no Salmo 11, verso 7. Deus é justo e ama a justiça. Toda a Bíblia, qualquer tipo de prática que seja contrária à vontade de Deus, ela é combatida. Ela foi combatida pelos profetas no Antigo Testamento, ela é combatida pelos discípulos no Novo Testamento e por Jesus Cristo. Então, povo de Deus, para entrar no céu tem que nascer de novo, né? Religiosidade é diferente de novo nascimento. Preste atenção para que você não caia naquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fica o alerta para nós, porque Jesus Cristo já está às portas para nos buscar. Você sobe ou fica? Não tenha dúvida de que Jesus vai voltar. Isso é tão certo
como o ar que a gente respira. A questão é se você vai subir. Então pare para prestar atenção nas suas atitudes e no quanto você está disposto a renunciar para fazer a vontade dele. Fique aí esse recado da parte de Deus. Pastor Charles, esse programa ele roda muito no Facebook. Enfim, ele vai rodar aí por anos e anos. Deixa aí uma palavra para todos, né, que estão fazendo aí concurso público, que vai se tornar delegado, novo juiz, policiais, advogados. Deixa aí um conselho para eles que estão entrando nessa formação acadêmica aí de autoridade. Olha, o meu conselho é o seguinte: construa um legado. Legado é aquilo que você deixa no outro. Nós gastamos muito tempo investindo em herança. Herança é o que eu deixo materialmente para o outro. Legado é o que a gente deixa na vida dos outros. Então, todos que vão trabalhar nessa área, né, do judiciário, vocês têm uma oportunidade única de fazer a diferença, construir um legado e sejam zelosos pelo bem. É o que a Bíblia ensina, nós temos que ser zelosos pelo bem. E as pessoas do bem, que amam a Deus, que honram a Deus com as suas atitudes, com o seu estilo de viver, né, e que têm o temor dele, sempre vão chegar mais longe do que a gente imagina. Um grande abraço a todos e temer a Deus, né, e amar a Deus sobre todas as coisas é o segredo da verdadeira felicidade, inclusive na vida profissional. Fica aí essa palavra de Deus. Faça como Tito, escreva a sua história bacana, escreva uma história diferente, deixa um legado, né? Foi um bom delegado, foi um bom juiz, foi um bom advogado, foi um bom policial. Escreva a sua história, porque você pode ir, mas a história fica, não é verdade? Moisés foi, mas a história de Moisés ficou escrita. Tito foi, mas a história ficou, ou seja, Timóteo, todos os, né, que tiveram, né, que foram juízes na Bíblia, deixou uma história, um legado de obediência. Então você aí, escreve essa história. Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os empresários e empresárias. Pastor Charles, eu agradeço. Deus abençoe você. Muito obrigado de Deus. pelo convite. Tamo junto aí. Gratidão por Deus, por vocês, por todos os pastores que têm passado aqui, ministério. Gratidão do pastor Vando, por Deus e por vocês, telespectador, por tudo, no nome de Jesus.